As pessoas do traço 8 de personalidade. As pessoas do traço 8, elas têm o que, André? Elas são as pessoas confrontadoras, pessoas impulsivas, mas pessoas também com um coração muito generoso. Essas pessoas do traço 8 de personalidade, que gostam de estar no controle das coisas, justamente por gostar de estar no controle, elas têm uma certa dificuldade de acessar os estados, né, de conexão, principalmente emocional, de acessar a vulnerabilidade. Por quê? Porque para elas, tudo tem que ter uma certa objetividade, uma certa materialidade. É como se eu dissesse assim, nossa, você vai ter um processo lindo de expansão de consciência. O 8 diz, ok, como é que eu vou saber que eu consegui ter esse processo? Diga aí para mim quais são os indicadores, quais são os fatos, quais são as coisas que vão provar para eu analisar se eu estou passando, sentindo isso, para eu te dizer se deu certo ou não deu. Então, existe sempre aí uma espécie de necessidade de algo concreto, de algo palpável, de algo, alguma coisa mais material para poder dizer, eu passei por aquilo. E a gente vai perceber que quanto mais as pessoas do traço 8 evoluem na sua caminhada, menos elas vão ficando apegadas a isso, elas vão entendendo que esse processo também tem muitas coisas que são apenas a maneira de pensar que muda, a maneira de sentir que muda, mas no começo, quando elas estão ali no início da caminhada e durante muito tempo elas podem se flagrar dizendo, essas coisas não dão certo porque eu não estou sentindo nada. Eu não estou percebendo nada, eu não estou vendo nada concreto. Esse negócio de dizer, você vai sentir uma coisa cósmica, eu não senti coisa cósmica, que coisa cósmica é essa? É uma luz? Eu preciso saber, para poder dizer aqui se tá ou não tá. É luz, tem que ser uma luz? É um arrepio na espinha? Como é? Uma dor de barriga? Diga aí para mim como é esse sinal, para poder eu saber se o sinal está vindo, se está vindo aqui a iluminação. Então, as pessoas que têm esse traço muito forte, elas precisam disso. Só que olha que coisa interessante que acontece. Como elas precisam dessas necessidades de provas concretas e objetivas para esse processo, elas podem acabar, muitas vezes, vivendo uma espécie de falsa experiência. Como assim, André? Elas têm as sensações, principalmente as sensações físicas, porque as pessoas do traço 8, elas têm esse efeito primeiro no corpo, e elas às vezes associam que só pelo fato de terem tido essa experiência no corpo, naturalmente já mudou lá dentro. Entende? Você vai para um processo e aí muitas vezes a pessoa do traço 8 passa mal, sente um negócio, tal. Principalmente se você trabalhar alguma coisa relacionada à parte bioenergética, dentro da mandala do Enneagrama, tudo. Então elas vão sentir algum treco lá. E aí ela diz, sentir no corpo deve ser já o resultado, já finalizou. Só que eu não me dei a chance de abrir as emoções, de mergulhar nas emoções, de demonstrar minha vulnerabilidade, só fiquei com uma sensação física. Só que as pessoas do traço 8, como elas são muito proativas, como elas são muito autossuficientes, a gente percebe que muitas vezes o que acontece? O traço 8 observa as outras pessoas passando pela experiência e ele analisa aquilo, eles são muito sagazes, eles captam aquela experiência, às vezes sem nem ter passado. E eu já vi muita pessoa do traço 8 que conduz outras pessoas em processos terapêuticos, e conduz bem, viu? Conduz a pessoa, mas ela nunca passou pelo processo. Ela nunca passou pelo processo, ou nunca passou de forma inteira pelo processo, né? Passou, às vezes, no sentido de estar passando pela técnica, mas o tempo todo se observando para perceber tecnicamente como aquilo funciona dentro dela. Ao invés de estar se jogando na experiência e estar vivendo aquilo como uma pessoa que não está no controle da situação. Então, é muito comum as pessoas do traço 8 terem essa falsa experiência. A experiência de que acreditar que viveu o processo, fiz um renascimento, fiz isso, fiz aquilo, vivi o processo, mas eu não vivi, porque eu passei pelo processo me observando para aprender como era, para entender. É como se eu dissesse que até na hora de estar no meu processo de renascimento, de hipnose, eu estou no controle. É como se nunca eu largasse o controle. E aí, como eu nunca largo o controle, eu não vivo por inteiro a experiência. Então não se torna uma experiência genuína. E aí eu pego rápido as coisas e já começo a aplicar nas outras pessoas.
Então você vai ver que tem muitas pessoas que são treinadores, gurus, que são do traço 8, que estão com nível de consciência baixo e que estão aí, aplicam a técnica, têm uma boa condução da técnica, mas não viveram nenhum processo de autoconhecimento.